Bem-vindos a mais um comentário com assinatura na Rádio Estádio, às quartas-feiras, da responsabilidade de Filipe Rebelo. Olá, Filipe, bem-vindo a mais um comentário com assinatura. Vamos começar pelo sonho europeu de Luís Filipe Vieira. Ora, bom dia. Quem ouvir os meus comentários vai pensar que eu me repito e com toda a razão. Eu, de facto, repito-me porque faz-me todo sentido. Eu acho que na atualidade do Benfica não há nenhum tema que seja mais interessante ou mais, enfim, urgente de debater e discutir do que este tema do nosso sistemático insucesso europeu, sobretudo na Europa dos grandes. E eu acho que este tema está ligado com muitos outros temas para trás e, portanto, estruturais, alguns deles, e por isso é que eu acho que faz tanto sentido estar sistematicamente a falar neste tema até que ele comece a ser endereçado pelos responsáveis os mais altos responsáveis do Benfica, como um tema fundamental e como um problema que se tem que resolver. Ou seja, recapitulando, Luís Filipe Vieira concebe uma academia como se esta fosse um pequeno aviário de produção em série. Ou seja, produz-se em série pintos, entre alguns ovos para venda rápida, e que na melhor das hipóteses se vendem como, enfim, quando chegam àquela fase do franguinho. E, portanto, tudo isto é feito de uma forma a favorecer uma certa engenharia financeira que está muito orientada para o comissionismo. E nós sabemos que dinheiro a rodar é uma coisa, enfim, altamente interessante e que atrai montanhas de gente. Mas sabe o que é mais estranho no meio disto tudo? É que num aviário normalmente metem-se luzes sistematicamente ligadas de forma a que as galinhas estejam sempre a pôr ovos. Portanto, ponham ovos continuamente. E nós sabemos bem como o Vieira é perito nestas coisas de luzes, não é? É que desta forma o organismo galináceo acredita que é sempre dia e está sempre a ativar o ciclo hormonal, aquele ciclo que vai disputar a produção dos ovos. Por outro lado, como não têm ninhos, estas galinhas também têm outro problema, que é não têm consciência dos seus ovos, o que cria nelas a necessidade de produzirem mais e mais. E, portanto, a galinha é um bicho muito estúpido, é preciso que se entenda. São animais muito pouco inteligentes, que a evolução, que foi por nós altamente influenciada, enfim, levou-as ao ponto de serem pouco mais do que bocados de carne com pernas que põem ovos. Mas agora façamos um paralelismo com a nossa academia. Na nossa academia são enganados os ovos, os pintinhos, os franguinhos e ainda os pais desta gente toda. Mas mais acima de tudo, e bem pior, são enganados muitos benfiquistas que olham para a academia como um dos seus grandes bens e como um motivo de orgulho, e que acham e passam a achar ou passam a dizer coisas como os miúdos foram bem vendidos, ou não lhes podíamos cortar as pernas, aquelas frases que nós todos ouvimos falar dos cartilheiros e que aparecem nos jornais e nas televisões, ou ainda aquela célebre frase do achas mesmo que ele podia recusar esta proposta, enfim, vai receber um ordenado que é, sei lá, 30 vezes superior, 3 vezes superior, 10 vezes superior. Não interessa muito bem a questão do número total, mas a verdade é que este argumento é sistematicamente utilizado e tudo isto são vacuidades absolutas, porque há outras formas de olhar para a coisa, como é evidente. Esta cegueira de muitos benfiquistas tem sido constante ao longo de muitos anos. Porquê? Porque Vieira pôs alguns benfiquistas, ou tentou pôr alguns benfiquistas no papel de galinhas de aviário, ou seja, às quais dá água, dá milho e luz o dia todo, como quem diz, tens tudo o que precisas, galinha, tens aqui, ganhas mais do que os rivais, vês os miúdos da academia a jogar durante uns meses antes de serem vendidos e, portanto, podes deliciar-te com os meses de João Félix ou com nem um mês de Bernardo Silva, etc. E antes de serem vendidos por muito milho, claro, milho esse que não vai inteiramente para o papo do clube, e ainda pões uns ovos com a luz que Vieira viu, que é como quem diz, ainda pagas cotas e valores absurdos, inflacionadíssimos por Red Pass e por bilhetes para jogos europeus, na esperança de veres um dia esses ovos a eclodir, ou seja, ansiando por um sucesso desportivo consistente que devia chegar com tanto investimento, mas que nunca chegará. Portanto, isto é uma grande aldrabice. E porquê? Vamos continuar a revisitar o sonho de Vieira, que é vender estes miúdos enquanto ainda são pintos ou franguinhos, portanto, para aliar esta máquina das comissões. Seria de esperar que se pudesse argumentar de alguma forma inteligente algo como, mas a Europa é um ótimo trampolim para vender os miúdos, portanto Vieira estaria sempre interessado na Europa. Ou seja, a Europa é uma monta poderosa e, portanto, seria sempre um absurdo achar que alguém que quer vender passos de jogadores não achasse que assim o era.
O que não é totalmente falso, não é um péssimo argumento, para sermos francos, mas não é verdadeiro na sua totalidade, porque para os propósitos de Vieira, desde que ganhemos o Campeonato Nacional, que é para acalmar as hostes, chega bem estarmos numa Europa de categoria mais baixa, como é a Liga Europa. Portanto, vamos à Liga dos Campeões, vamos à Champions, temos aqueles milhões iniciais e a partir daí pouco interessa. E, portanto, olha, esta Europa mais pequena, entre aspas, e sem querer desvalorizar o valor da Liga Europa, como é evidente, mas quer dizer, não há comparação sequer com a Champions, nem com os valores praticados, mesmo com o número médio de pessoas que vão aos estádios, etc. Nesta Europa mais pequena, uma belíssima exibição individual, por exemplo, do miúdo como o Félix, que marca 3 golos contra o Eintracht Frankfurt, por exemplo. Só essa exibição individual pode falar bem acima dos resultados finais da campanha europeia, ou seja, é mais interessante que o miúdo se valorize num momento ou 2 momentos, independentemente de termos ganho muita coisa nesse ano ou não na Europa. Portanto, basta que esses 3 golos aconteçam, por exemplo, num jogo como o Frankfurt, e de repente o miúdo disparou, o valor do passe do miúdo disparou uns largos milhões para cima. Tivessem sido estes 3 golos na Champions, por exemplo, e se calhar esses 3 golos e outros golos e outras jogadas, enfim, e outras performances na Champions com o João em alta, e se calhar o Barça, ou um City, ou até um Real, teriam avançado com a cláusula. Não era impossível, porque se o miúdo se mostrasse no mais alto nível europeu, era de esperar que os grandes tubarões deste futebol, os clubes mais poderosos em termos financeiros, que avançassem pelo João. Só que isso não era tão bom para a Comissão. Ou seja, era bom, mas não tão bom, porque é sempre mais fácil fazer a tal engenharia financeira com os clubes, como diz Jorge Mendes, por exemplo, que entra a comissão, entra a troca, o favor, enfim, aquela história toda que nós nos perdemos ao final quando tentamos seguir o rastro do dinheiro da venda do passe de um jogador. E tudo é mais fácil quando é feito com o Atlético ou com outro clube de Jorge Mendes, do eixo do Mendes. Além disso, continuando ainda a construir esta tese de que a Europa não interessa a Vieira, os meus da Champions têm um problema, que é, eles são limpos, ou seja, são claros, estão à vista de toda a gente, não têm comissões, para além das comissões normais que estão sujeitas a este tipo de transações financeiras, não há comissionismo, não há muito comissionismo aqui à volta, porque não há hipótese, é dinheiro do clube. E, portanto, isto não interessa a ninguém sem ser, quer dizer, ao clube e a todos os benfiquistas. Mas claro que um comissionista isto não vai interessar. E, portanto, para Vieira interessa vender esta ideia de que a Europa dos grandes é um sonho, e que é um sonho inatingível, como ouvimos muitas vezes e tantas vezes aos seus cartilheiros. Porque para ele esta Europa não é de facto muito interessante em termos financeiros, e é nisto que nós andamos. Portanto, felizmente eu já começo a ouvir algumas vozes de descontentamento, já começo a ler algumas coisas na blogosfera, e adeptos que de facto estão revoltados e começam a achar que isto é uma grande palhaçada. Portanto, nem toda a gente é eternamente crédula, e eu acho que os benfiquistas não vão levar com estas humilhações sistemáticas na Europa por muito mais tempo. Ontem, de facto, fez-se um jogo interessante, neste ano talvez o jogo mais bem conseguido da nossa equipa na Champions, mas quer dizer, aquilo deveria ter sido a norma e não a exceção. Nós deveríamos ter passado para os oitavos, isso era a obrigação mínima que o Benfica tinha. Na verdade, é claro que Bruno Lage tem alguma responsabilidade nisto tudo também, já poderemos falar nisso mais adiante, mas quer dizer, a maior responsabilidade é do Luís Filipe Vieira. E é por isso é que eu me bato constantemente, e por isso é que este tema é recorrente e há de ser sempre recorrente até ele ser endereçado de forma correta da parte da nossa direção, que é este Benfica de Vieira, este Benfica de trazer por casa, do fraquinho campeonato nacional a que assistimos, da conversa do café ou da hora do almoço, etc. Este Benfica pequenino não é nada interessante, quer dizer, não é para mim, e seguramente não é para muitos benfiquistas também. Interessa-me subir a fasquia, interessa-me subir o nível, interessa-me honrar, com amor e respeito, o nosso passado europeu grandioso. Interessa-me que os benfiquistas possam começar a pensar por si também e a ponderar corretamente em tudo o que se passa à sua volta, indo bem para além daquilo que lhes é dito nas cartilhas, ainda até onde o seu amor pelo Benfica os pode levar, que na verdade é o céu, não tem limite. Porque todo benfiquista quer, acima de tudo, o sucesso desportivo da sua equipa. E ponto final, isto é uma coisa que é indiscutível. E o sucesso desportivo não é apenas e tão somente ganhar o campeonato nacional. Portanto, parece-me que é fundamental exigirmos a Vieira aquilo que é nosso por direito.
não podemos exigir um sucesso desportivo obrigatório, porque se trata aqui, em última análise, de um jogo que tem um bom grau de aleatoriedade, mas podemos e devemos exigir ambição e seriedade nesta vontade europeia. Podemos exigir a Vieira, por exemplo, que use a academia para gerar receitas que permitam pagar ordenados a jogadores que estejam bem acima da média dos rivais, dos nossos rivais mais diretos. Isto é possível. A academia está feita de uma tal forma que, se nós aumentarmos o número de miúdos que formamos, isso também não é nada de muito impossível, sendo que podemos ter escolas, inclusivamente noutras partes do mundo, para captar talento, como vamos ter pontualmente fazer isto ainda mais. É perfeitamente possível daqui a um tempo, e que não digo tantos anos quanto isso, podemos pagar ordenados, uma média de ordenados que esteja bem acima daquilo que é os ordenados que são pagos, por exemplo, pelos nossos rivais mais diretos em Portugal. Isso torna um bocadinho mais interessante para um jogador ficar cá mais 1, 2 anos. Eu percebo que a questão do ordenado e a questão do dinheiro é uma questão que vai falar sempre alto. Não tem que falar mais alto, mas vai falar sempre alto. E, portanto, é fundamental nós criarmos condições financeiras que nos permitam pagar melhor o nosso talento, para que algum do nosso talento fique na nossa casa durante pelo menos mais tempo, mais uns anos, até termos o sucesso esportivo que nós citamos, que é claramente estar na Europa dos grandes, porque o Benfica é um grande clube e, embora não tenha o dinheiro de um Real Madrid, mesmo de um City, enfim, de clubes novos que apareceram com investimentos bilionários, e é verdade que não temos, na prática a academia é o trampolim absolutamente essencial, necessário e suficiente que o Benfica precisa para se saltar outra vez para o grande sonho europeu. E o que eu acho é que isto está a ser tudo muito, 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 muito mal gerido, percebe? Portanto, o que é que eu lhe posso dizer mais? Acho que a minha única razão para estar sistematicamente a falar neste ponto tem a ver com o facto de eu querer que as pessoas acordem em definitivo para este tema. Isto é um tema que está em cima da mesa, é um tema sempre atual no Benfica, e nós temos que ser muito, mas muito, 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 muito mais exigentes com a nossa direção e sobretudo com o Luís Filipe Vieira, na forma, eu diria, altamente descuidada como o Benfica europeu tem sido tratado nestes últimos anos, porque isto não é recente, não é de agora, isto tem vários anos já. E porque falamos também, abordou o jogo de ontem, uma vitória por 3-0 no Estádio da Luz, permite à equipa chegar à Liga Europa. Como é que está a afinação do motor de Bruno Lage? Olha, eu acho que Bruno Lage está a chegar a um momento de maior afinação, cada vez mais. Eu gosto cada vez mais de ver o Benfica a jogar nestes últimos jogos. Tem que sobretudo a ver, acho que Bruno Lage talvez esteja a corrigir lentamente alguma vertigem de competência que teve no final da época passada e na preparação desta época. Ele provavelmente já terá percebido em parte que os resultados do ano anterior tiveram se calhar uma grande parte a ver com o facto de ele ter tirado, como já referi anteriormente, o chumbo que o professor colocou nas chuteiras dos jogadores, metendo os jogadores a jogar nas suas posições certas. Ou seja, eu sinto que ele meteu o João Félix a jogar, o gênio, o miúdo fantástico, a jogar onde devia, em vez de deixar desterrado num corredor, como queria, aliás, o professor Vitória, e mais recentemente também parece que o quer o Simeone, que pelos vistos são irmãos gêmeos em termos de inteligência. E os jogadores fizeram sua magia. Eu tive a ocasião de escrever sobre isso na época passada, no blog ontem vi no Estádio da Luz, onde eu tenho a honra de ser escriba, e entre muitas coisas, numa certa altura em que fizemos uns jogos menos conseguidos, eu escrevi que era notório um certo abaixamento de forma do João, e que tal facto permitia ver uma hipotética causalidade, não uma garantia, mas uma hipotética causalidade entre a atividade ímpar do Félix e o nosso sucesso esportivo. E eu continuo a defender o mesmo. Eu acho que o melhor que Lage fez foi pôr os jogadores a jogar aquilo que sabiam, dando-lhes alguma liberdade em campo. Acho que neste momento o que ele pode fazer de melhor mesmo, não estou a dizer que ele abdique da sua condição de treinador, é claro que ele tem que treinar, é claro que ele tem que ter uma ideia de futebol, é claro que ele tem que ter uma ideia de jogo, mas meter sempre os melhores jogadores a jogar, que é o que ele tem feito nestes últimos jogos, mais coisa menos coisa, e ir aprendendo com os erros. Até em Seferovic, por exemplo, foi um erro desde o início. Quer dizer, este moço que lá temos do Vinícius é um belíssimo jogador, é um ótimo avançado, é um tipo com os pés belíssimos, tem uma ótima técnica, joga muito bem, combina muito bem com o Pizzi, melhora o nosso jogo interior, é um matador porque tem um remate incrível. Portanto, quer dizer, será que ele nunca viu isto nos treinos? Será que isto nunca foi visto?
Eu não percebo porque é que me foi apresentado por sistema o Seferovic dentro de campo, ainda por cima numa posição e a fazer coisas que não deveria fazer. Eu acho que isto é um bocado, ou seja, alguma insistência do Bruno Lage, alguma teimosia, foram erros claramente. Não exigir reforços, por exemplo. Mas eu digo exigir mesmo, exigir verdadeiramente, não exigir reforços. É outro erro. Achar que Raul de Tomás seria o Félix 2, por exemplo, posicionalmente em futebol jogado, é outro erro. Achar que Raul de Tomás, não sendo Félix 2, não pode ser outra coisa, é ainda outro erro. E por isso, acho que Bruno Lage tem muito que aprender todos os dias. Parece-me que tem que estudar todos os dias, tem que ver e rever os jogos dos grandes treinadores todos os dias, tem que se atualizar. Tem que ler livros, tem que ler muitos livros, não apenas livros de tática, de futebol, tem que ler umas coisas de neurociência, tem que ler coisas sobre cognição e inteligência, sobre aprendizagem, tem que ler umas coisas de Big Data e análise de dados, tem que continuar a evoluir como treinador, porque parece-me que no ano passado aquilo que parece é que chegou, viu e venceu, e na verdade não. Ou seja, a mim pelo menos não o convenceu totalmente. No entanto, sinto que tem o benefício da dúvida, mesmo depois deste enorme bigode que me meteram na cara agora com mais uma renovação até 2024. E eu acho que é um bigode porquê? Porque acho que vieram fazer uma coisa destas é porque reconhecem lá as características que já reconhecia no seu preferido anterior, no seu campeão, o professor Vitória. E eu espero que não, porque isto é assustador. Resta agora a Lage mostrar que tem coragem, que tem estaleca, que tem dignidade, que tem amor pelo Benfica e que quer verdadeiramente servir os clubes, os interesses do clube acima de tudo. E já acho que isso começa por ser um pouco mais humilde, sobretudo menos teimoso. Não tem que ouvir adeptos para a formação dos seus 11 iniciais, como é lógico, nem para as substituições. Não tem que mandar recados aos adeptos das entrevistas rápidas. Tem que se tornar mais e mais competente todos os dias, sem se vergar aos interesses de Vieira, que eu percebo que é o seu presidente, sim, mas que nem sempre são coincidentes com os interesses do Benfica. No entanto, eu acho que há muita coisa que Lage tem de bom. Por exemplo, a recuperação que Lage fez do Taarabt é maravilhosa, eu tenho que tirar o chapéu, é uma recuperação de pedagogo. Lage pôs em cima da mesa tudo aquilo que sabia de lidar com homens, de lidar com miúdos, mas com homens também, para recuperar o Taarabt, que é um jogador fabuloso, e para o recuperar para o futebol. E este trabalho é absolutamente incrível, percebe? O que ele fez, eu nem digo só pelo Benfica, eu digo pelo próprio Taarabt, e como exemplo para o mundo inteiro, que é, as pessoas não se põem numa prateleira, nunca se desiste das pessoas, há sempre uma segunda oportunidade, porque se reconhecemos qualidade em alguém, nós, se conseguimos mexer e tocar nos interruptores certos, nós vamos conseguir pôr aquela pessoa a fazer aquilo que é suposto fazer, a cumprir o seu destino. Neste caso o Taarabt, como é lógico, nasceu para ser um jogador de futebol, nasceu para ser um belíssimo jogador de futebol, e Lage percebeu isto. Eu tenho que tirar o chapéu, ou seja, Bruno Lage tem imensas qualidades, não vamos estar aqui a achar que eu estou a fazer críticas sistemáticas ao Bruno Lage, não estou. O que eu acho é que nós temos que começar a apontar, temos que falar das qualidades que ele tem, como é evidente, mas temos sobretudo que apontar especificamente para aquilo que achamos que ainda não está bem e que tem que ser afinado. E a questão do trabalho sistemático e de evolução é absolutamente fundamental. Já agora não sei se temos ainda um bocadinho de tempo. Sim, já pode concluir, sim. Então, Filipe, eu queria falar um bocadinho do Pizzi, porque eu tenho que dizer que eu adoro o Pizzi. Adoro, acho que o Pizzi é um jogador maravilhoso, para mim claramente e de longe o melhor jogador do Benfica desta época. Só não foi nos últimos anos porque esteve cá um senhor chamado Jonas, que é um gênio absoluto, mas tirando isso, ou seja, é uma delícia ver o Luís Miguel a jogar no campo. Quer dizer, é incrível, ele pensa sempre à frente dos outros, a forma, o Pizzi é aquele miúdo que quando eu jogava a bola eu queria sempre ficar na equipa dele. É aquele miúdo que eu sei, para mim é como se fosse aquele miúdo que entra no campo sempre com prazer a jogar e a servir os outros e a servir o jogo. E isto não é o função, não é o tipo que quer guardar a bola para si, não está com a cabeça virada para os pés e no chão. Está sempre a jogar de cabeça levantada, está sempre a pensar na próxima jogada, está sempre a pensar como é que consegue combinar, como é que consegue partir a defesa adversária, entrar. Ou seja, eu acho que o Pizzi é um jogador fabuloso. Eu tenho que tirar o chapéu. Eu sei que o Pizzi também é um jogador bastante mal amado por uma parte da nação benfiquista, mas eu gostava que os benfiquistas começassem a pôr a mão na consciência, e nós temos que tratar este homem como aquilo que ele é. Ele é uma referência no Benfica, é uma referência no nosso futebol, e tem que ser um ídolo dos benfiquistas, não há outra hipótese. Ele é maravilhoso,
eu tenho que tirar o chapéu, fez um jogo belíssimo ontem, tem feito uns jogos ótimos nos últimos dias, nos últimos jogos que temos feito, e repare, é importante que se diga também que a melhor ou pior forma de física de Pizzi, que muitas vezes tem, às vezes deve-se com alguma questão emocional, que me parece que o Pizzi é um jogador que em certos momentos se sente que a cabeça dele não está num jogo, pontualmente. Isso aconteceu já no passado e todos nós vimos isso. Mas na prática, aquilo que tem sido dado ao Pizzi nestes últimos jogos é a oportunidade de jogar com os melhores em campo. Este quarteto Gabriel, Pizzi, Chiquinho, ou seja, assim, o que nos falta neste momento só é embora eu acho que o Sérvio não tenha estado mal de todo, mas acho que com o Rafa então isto melhoraria ainda mais. Mas Gabriel, Pizzi, Chiquinho e Taarabt é um quarteto de luxo, e com o Vinícius à frente é por esta razão maioritariamente que o nosso futebol está melhor agora. Ou seja, aqui também se nota isto também diz alguma coisa sobre o trabalho do Lage, que é quando apresenta um 11 como apresentou para a Taça da Liga, tivemos um resultado péssimo, jogamos pessimamente mal, porque percebe-se que não há uma ideia de futebol naquela gente, ainda bem dentro da cabeça daquelas pessoas, todos aqueles jogadores que não são normalmente os titulares indiscutíveis, e na verdade quando pomos os melhores em campo, o melhor futebol acontece. Ou seja, eu acho que Bruno Lage neste momento deveria continuar a fazer tudo aquilo que tem feito até agora nestes últimos jogos. Meta o melhor 11 em campo e deixe-os fazer aquilo que fazem. E Pizzi de facto sabe muito bem aquilo que está a fazer no campo, e eu dou graças a Santo Eusébio por ter um Pizzi no Benfica neste momento. Deixe-me só colocar-lhe uma questão em relação às declarações de Bruno Lage. Gostava também de perceber a sua opinião quando ele disse que aconselha os avançados a verem o canal Panda de forma a tirarem-lhe alguma pressão de cima. Como é que interpretou essas palavras? Eu vou-lhe dizer, Bruno Lage tem-me desapontado em algumas coisas, por exemplo, nesse apontamento, que isso é um apontamento jocoso. Mas Bruno Lage não é jocoso. Bruno Lage não tem graça nenhuma. Eu gosto dele, atenção, como pessoa, acho que é uma pessoa com imenso valor e reconheço-lhe imenso valor, mas uma coisa é o Jesus dizer uma coisa dessas, não é? E que nós rimos. Outra coisa é o Conceição dizer uma coisa dessas, que se calhar não dá para rir, mas dá para nos arrepiarmos. O Lage, isso está completamente fora de contexto. Percebe? Eu acho que ele quis ser engraçado. Acho que há coisas enfim, há coisas que se evitam de dizer, e eu sinto que Bruno Lage tem que falar, tem que voltar ao seu discurso da época passada e do início desta época, um discurso de extrema humildade, de aceitar que pode haver descontentamento da parte dos sócios e que esse descontentamento é normal, não tem que responder diretamente aos sócios, não tem que mandar bocas para a comunicação social, tem que fazer aquilo que fez no ano passado, frontalidade. É-lhe posto uma questão e ele respondia com frontalidade, e eu sinceramente é o que espero que o Bruno Lage continue a fazer. Portanto, esse Fediver, honestamente, é mais um. Já ouvi ter olho, por exemplo, outro dia ouvi ter dizendo, parecia uma frase do professor Vitória, dizer: eu chego aqui às 8 da manhã e trabalho todos os dias e saio daqui às 8, mas quer dizer, o que é que isto interessa? Tanta gente que chega às 8 da manhã a um sítio e que sai de lá às 8 da noite e que se esforça o corpo todos os dias para trabalhar, o que é que isto faz dele melhor ou pior que alguém? O que ele tem que ganhar é competências, tem que arranjar competências, tem que mostrar competência dentro de campo. E, portanto, sem invenções e sem estas boquinhas, nós não esperamos que ele ganhe sempre, como é evidente, esperamos é que ele faça sempre o seu melhor, percebe? E, portanto, isto é a única coisa que me apraz dizer neste momento sobre esse assunto, Filipe. Filipe, muito obrigada pelo comentário com assinatura. Até à próxima semana. Muito obrigado.